Oração muito importante, eu quero repeti-la. Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Nós estamos presenciando uma terrível guerra que assola os palestinos e os israelenses, e outros personagens, possivelmente, estão nessa configuração de guerra, como os Estados Unidos e outros países, e a gente tem olhado isso com muita cautela, com muito temor e tremor, porque isso são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa eu queria deixar claro para vocês: Israel é a nação escolhida, Israel é o povo escolhido. E através de Israel nós estamos aqui, nós somos o Israel de Deus, não é verdade? Você faz parte do Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Na tipologia bíblica, que é uma parte da teologia que a gente estuda no seminário, a gente vê esses personagens e fatos do Antigo Testamento sendo contextualizado no Novo Testamento. Então, Israel do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. E o interessante é que às vezes as pessoas, mas isso está acontecendo com Israel, isso e aquilo, sempre aconteceu. Guerras assolaram Israel, a Palestina, aqueles povos do Oriente, durante séculos, durante anos e anos, milhares de anos. Essas guerras são frequentes naquela região. Mas uma coisa me chama a atenção, é que parece que Israel hoje é como o Israel do passado, em que se desviou do tempo do Senhor. A terra é santa, mas o povo está corrompido. A terra é santa, mas o povo está corrompido. A grande verdade é que a gente, infelizmente, tem que colocar isso aqui para vocês: existe a promiscuidade imperando de uma forma muito veemente em Israel. Então a gente sabe que é um povo escolhido, que é um povo que Deus escolheu, mas a promiscuidade também impera naquela terra. Assim como imperou na igreja, como impera na igreja hoje, né? A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que a promiscuidade, a impureza, os pecados estavam arraigados dentro da igreja. E aqui também, em tudo quanto é lugar, até porque nós somos seres humanos e somos pessoas que pecam. Apesar de lavados e remidos nas vestiduras do Cordeiro, nós temos uma tendência pecaminosa e que remete a uma doença do Antigo Testamento chamada lepra. E por aí, diante desse contexto, a gente vai falar um pouco sobre um personagem que era um grande líder, um guerreiro altamente treinado, comandante do exército da Síria. Hoje você está vendo um personagem, a Síria está lá no Oriente Médio, ali pertinho de Israel, que é descendente da Síria. E existe essa guerra, de vez em quando um invade um, outro invade outro. E naquele tempo, o texto que a gente escolheu é muito, vamos dizer assim, é muito atual. Porque naquele momento, a Síria havia vencido Israel em algumas batalhas. E Naamã era um comandante, era um guerreiro, era um homem de muita proeminência. Ele era o general do exército da Síria. E no versículo 1 desse mesmo capítulo, tem vamos dizer assim, tem um currículo de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, primeiro diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Ele era herói de guerra. Deixa eu parar até aí. Então, esse é o personagem Naamã. Esse é o protagonista desse momento. Ele é um cara proeminente. Naquele tempo, e até hoje, né, dentro de Israel, dentro daqueles países do Oriente, as pessoas, o nome das pessoas, ele tem um significado. E por incrível que pareça, o nome de Naamã é um contraste em relação àquilo que ele vivia, o significado do nome. Porque Naamã significa agradável. Uma pessoa bonita. Uma pessoa agradável. Esse é o significado do nome Naamã. Então, quando você olha para uma pessoa bonita, você olha assim para mim: cara, aquele cara lá é bonito e tal, barba feita, pele bonitinha e tal. Então, mais ou menos assim. Então, tem que puxar a sardinha para o meu lado, senão... Enfim, Naamã, então, o significado era agradável. Todavia, ele vivia um contraste em relação ao significado do nome dele. Porque ele tinha uma doença nada agradável. Ele era possuidor da lepra, conhecidamente aqui no Brasil como hanseníase, né? A gente fala sobre isso. Eu
vamos dizer assim, não tenho como falar muito acerca disso, mas eu quero falar do contexto teológico e do contexto de aplicação para a nossa ministração nessa manhã. Então, note que o nome dele é contraditório quando se refere à doença que ele tem. Porque a lepra não era fácil. A lepra era uma doença muito complicada no passado. Até porque ela era tão complexa, que ela remetia à impureza, ao pecado. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. E para os judeus, para que vocês entendam mais, ela era uma doença tão devastadora, mas tão devastadora, que existiam comunidades de leprosos. Israel separava comunidades, por exemplo, bairros, e todos os leprosos, todos os portadores dessa doença, eles eram segregados, eles eram excluídos da comunidade e eram colocados dentro de uma comunidade onde só tinha leprosos. No Rio de Janeiro, no Brasil, isso acontecia até pouco tempo. As pessoas portadoras de hanseníase, elas eram segregadas, elas eram separadas devido ao forte contágio. E naquela época, no tempo de Israel, isso não era diferente. Isso não era. Os israelitas, eles eram segregados, eram colocados de lado. Isso excluía, Levítico 13 fala muito acerca disso, Novo Testamento também. E o que chama a atenção é que essas pessoas que eram segregadas e que eram levadas para essa comunidade, eles eram tidos como impuros. E eles eram obrigados, quando visse alguém, eles tinham que falar: impuro, impuro! Olha que coisa. Assim era a mentalidade judaica. Só que Naamã, ele está na Síria. Na Síria não era assim. Na Síria, apesar da lepra, apesar da hanseníase ser admitida como uma doença extremamente complicada, complexa, não tinha essa segregação que tinha em Israel. Então, esse contexto, apesar de desenvolver medo, Naamã ele tinha um relacionamento dentro do reino da Síria. Tanto que ele era muito conhecido e muito respeitado por Ben-Hadad, que, se não me engano, que era o rei da Síria nessa época. E o que acontece? Como eu disse anteriormente, os países ficavam em guerra o tempo todo, como estamos em guerra agora lá naquela região. E os vencedores, naquele tempo, o que eles faziam? Eles pegavam os derrotados e levavam como escravos. Israel foi escravo na Babilônia, porque foi derrotado pelo reino da Babilônia. E aqui acontece algo parecido, porque a Síria derrota Israel em determinada guerra. E algumas escravas são levadas para a Síria, e uma menina, ela é levada. Olha o que diz o versículo 2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Então, dentro desse conflito de Síria e Israel, Israel perdeu como derrotados, Síria fez alguns escravos, uma menina em especial é levada como escrava e vai servir, a menina israelense, e vai servir exatamente na casa de Naamã. Essa menina, sabendo do que acontecia em Israel, da segregação, da separação dos leprosos e tudo mais, ela identifica que o esposo, que o marido de sua senhora, de sua patroa, era possuidor de lepra. Ela observa isso. E ela gostaria que esse homem fosse curado. E ela lembra que em Israel havia um profeta. Olha o que diz o versículo 3. Um dia, a menina disse à sua patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Essa menina escrava, ela lembra que lá em Israel tinha um profeta, esse nome é o profeta Eliseu. E muitos milagres e muitas situações, Deus usava Eliseu. Até porque Eliseu ele é sucessor de Elias. E essa menina fala com a sua patroa: puxa vida, lá em Israel tem um profeta, ele é usado. Ele é usado. Nós estamos no Israel de Deus, você lembra? Que eu falei aqui, isso aqui é o Israel de Deus, amém? Tem pessoas aqui usadas por Deus, amém? Amém? Vamos começar a pensar para contextualizar o texto aqui. Aí o que acontece? Ela vai falar com a patroa. A patroa
sabe que Naamã, o significado do nome dele é belo, é um significado interessante, todavia aquela doença o incomoda. Ele é comandante, ele é uma pessoa proeminente, uma pessoa que tem que coordenar e ministrar todo o seu exército, está diante do rei. Todavia, aquela enfermidade o colocava sempre um passo atrás, era um momento de desonra. Imagine se hoje Naamã fosse se olhar no espelho com toda a sua proeminência, com todo o seu orgulho, com toda a sua pompa, ele se olhasse, puxa vida, meu nome significa isso, mas eu represento isso. Certamente o psicológico dele era bem complicado. Então o que acontece? A esposa de Naamã fala com ele. As esposas têm um poder de convencimento tremendo. As mulheres têm um poder de convencimento que é impressionante. Eu tiro isso na minha casa. Quantos são casados e concordam comigo aqui? Levante a mão. Quem manda em casa é a mulher. É impressionante. Não, não vai fazer, não vai fazer. Ah, mozinho, deixa. Aí, é só uma comprinha. Aí a gente entra. E acontece igual. A mulher vira para Naamã, a patroa vai virar para Naamã, para o esposo, e vai falar com ele. Olha só o versículo 4. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Então a esposa contou para Naamã, e Naamã vai contar para o rei. Versículo 5. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Era uma prática, antigamente, até hoje existe essa prática, ok? Até hoje existe a prática dos governantes receberem presentes de outros governantes. Vocês viram o caso que aconteceu com o Bolsonaro aí anteriormente aí, e outros mais. Então, essa troca de presentes, né, esse reconhecimento de um monarca, naquela época, era comum. Então, a pessoa, geralmente, quando ia encontrar o outro, mandava uma carta de apresentação, como é o caso aqui. Ben-Hadad vai fazer uma carta de apresentação ao rei de Israel, vai apresentar Naamã, que é o seu comandante, e vai mandar muita coisa, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Essas formalidades eram muito bem-vindas. Então, certamente, o rei de Israel, apesar de ter sido derrotado em um determinado momento, agora está em paz com a Síria, esse é o momento. Aquela guerra havia cessado, alguns cativos estavam na Síria, aqui é um momento de paz, e a menina vai falou com a patroa contou para Naamã, Naamã contou para o rei autoriza e faz uma carta de apresentação. Só que aí começa o grande problema. A carta que o rei Ben-Hadad escreve para o rei Jorão de Israel, a comunicação não está clara. Olha o que vem na carta. 2:5, versículo 6. A carta que levou ao rei, quem está levando a carta é Naamã. Dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Quem é que ia curar da lepra? Era o profeta, não era o rei. Não era o rei. Problemas de comunicação são terríveis desde aquela época. A comunicação tem que ser clara. Se uma comunicação não for clara, podemos ter sérios problemas. Uma certa vez eu participei de um congresso, de um seminário, não lembro, sobre o problema da comunicação. E uma pessoa foi ilustrar que em determinado momento, dentro do nazismo, naqueles campos de concentração, um determinado comandante disse para o seu escudeiro: escreve aí, matar não, vírgula, perdoar. E a pessoa escreveu, matar, vírgula, não perdoar. A comunicação pode levar à morte. A falta de comunicação clara, a falta de comunicação transparente pode trazer desequilíbrios, pode trazer frustrações, pode fazer guerra. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa comunicação não clara, porque Ben-Hadad tem boas intenções. Às vezes nós temos boas intenções. Às vezes nós somos cheios de boas intenções, mas quando a gente vai se comunicar, a gente vai se comunicar com outra pessoa, a gente acaba não sendo claro. E em vez de ter
soluções, nós temos problemas. A nossa comunicação precisa ser clara. Precisamos dar atenção. Aí o que acontece? O tiro sai pela culatra. Versículo 6. A carta que levou o rei de Israel... Versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Não era esse o pretexto. O pretexto da carta não era atacar Israel. O pretexto dessa carta era a apresentação de um homem de confiança para que Eliseu, o profeta, fosse curado. Ben-Hadad está certo no que ele se refere à hierarquia, em que se refere à autoridade espiritual. Você já aprendeu sobre autoridade espiritual? Se você nunca aprendeu, você precisa aprender. Existe algo chamado hierarquia no meio secular que precisa ser seguido. E no meio cristão, autoridade espiritual. Aqui, a autoridade é o rei Jorão. Então, Naamã, ele não teria como adentrar a terra de Israel com a sua comitiva sem a autorização de quem sabe. É por isso que eu falo, irmãos, dentro da igreja, por favor, me comunique quando vocês forem fazer algo para que a comunicação seja clara. Para que haja um processo de hierarquia. Para que a gente saiba o que está acontecendo. Esse problema de comunicação, dessa falta de hierarquia, às vezes acontece dentro de casa. Os filhos tomam decisões sem os pais saberem. Às vezes, você está lá e tal, fazendo uma coisa ou outra, e o teu filho marcou um churrasco, marcou alguma coisa, e o pai não sabe, a mãe não sabe. Ou marcou algum evento, olha, e aí, campeão, fala aí, parça. Fala aí, parça, te encontro à noite lá, não sei aonde. Aí o filho vai, e o último a saber é o pai. Tem algo errado, tem que existir respeito. O que o rei da Síria está fazendo, ele está agindo com respeito. Ele está respeitando a hierarquia. Ele não vai direto a Eliseu, ele não pede a Naamã que fosse. Não, ele vai falar com o rei, só que a comunicação não é clara. Aí uma comunicação que não é clara, complica mais ainda. Israel, eles vão nos atacar. Não era isso. Não tem nada de ataque. Então, guarde isso. Comunicação, ela tem que ser clara. Porque se ela não for, ela pode ser extremamente danosa. Sabe o que eu vejo nos dias de hoje? Está faltando muita comunicação. Está faltando muita interação. Às vezes a nossa comunicação é muito empírica, às vezes a nossa comunicação é só aqui dentro da igreja. É por isso que a gente tem forçado, querido, dentro da igreja é ótimo, você vai ser ministrado, Deus vai trabalhar na tua vida, mas você precisa interagir. Você precisa estar dentro de um grupo de conexão, porque ali você vai ter um processo de comunicação mais claro. Você vai poder discutir essa mensagem no grupo de conexão, porque aqui eu estou falando com você, e você, se for me interromper, vai ficar complicado. Mas dentro de um grupo de conexão, você pode perguntar: o que o pastor Elcemar quis dizer quando se referia a tal coisa? Vocês estão entendendo a importância da interação, a importância de estar junto, da compreensão? Que nós precisamos viver em família. E hoje, essa comunicação, essa interação, essa integração, ela está tão danosa que nós vivemos em família, mas nós somos isolados. Você está dentro da tua casa isolado. Às vezes você tem 3 filhos, 4 filhos, sei lá quantos netos, está ali todo mundo no telefone celular. Eu estou mentindo? Você sai para almoçar, para jantar com seus filhos, você pode observar. É difícil você estar se comunicando com eles, não tem mais assunto, não tem mais papo. Tudo agora é WhatsApp, tudo agora virou muito, não existe mais, essa comunicação não está clara. Aí começa a se complicar. E outra coisa, a comunicação clara de WhatsApp é terrível. A pessoa fala, oi, comunicação clara, e não fala mais nada. Vai direto ao assunto, santo. Está falando? Então nós precisamos estar atentos a esse tipo de contexto. Você quer ver uma outra coisa? Às vezes, hoje a facilidade de consumo, você compra 3, 4 televisões. Divide isso em 450 vezes sem juros na Casa Bahia.
Aí você vai, coloca uma televisão no quarto, na sala, na cozinha, não sei. Cada um vai para um ambiente, você não tem um ambiente para todo mundo estar junto. Acontece ou não acontece? Isso precisa acabar. Não precisa muito. Isso aqui é uma mesa posta. Isso aqui é uma reunião onde nós estamos nos comunicando. Nesse primeiro momento eu estou falando, mas quando você estiver no GC, você vai poder falar também. Então, esse processo de interação, de comunicação é importante e precisa ser claro. Tomar cuidado para que o entendimento não seja errado. É o que aconteceu com o rei Jorão. Ele entendeu errado, porque a comunicação começou errada. Se a comunicação começar errada, a tendência dela finalizar errada é muito grande. Matar, não. Vírgula, perdoar. Matar, vírgula, não perdoar. Amém ou não amém? Agora, você sabia que uma coisa interessante? A gente fala muito sobre fofoca. Fofoca também é uma forma de comunicação. Não deixa de ser. Né? O pessoal adora uma fofoca. Uma vez, há muito tempo atrás, eu não sei se o pessoal vai lembrar, eu reuni mais ou menos 20 e poucas pessoas aqui. Ou 30 pessoas. Eu acho que o Felipe estava nessa. Eu acho que estava. E eu contei uma história para o primeiro. Quem lembra disso? Quem estava aqui? Olha que legal. Eu contei uma história. Levamos 15 minutos aqui. A igreja cantava, não sei o que fazia. Eu sei que o pessoal, quando chegou no último, a mensagem era totalmente fora do contexto. Totalmente distorcida. E naquele tempo, já havia fofoca. Fofoca vem daquela galera lá. Era uma fofocada, meu. Não podia acontecer alguma coisa que ele falava. Entendeu? Já havia uma difusão da fofoca. Olha o que diz o versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que Israel havia rasgado... Eliseu soube. Quem contou? Alguém contou. Um fofoqueiro chegou. Eliseu... Quando eu começo a preparar a mensagem, eu me vejo muito no ambiente, já falei isso com vocês. Eu fiquei pensando, Eliseu em casa, alguém batendo na porta dele. Eliseu, você não sabe o que aconteceu, filho? O rei da Síria mandou uma carta para Jorão. A carta era para você. Jorão não entendeu nada, rasgou as vestes. Eliseu, chá comigo. Às vezes acontece isso, no processo de uma comunicação não perfeita, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Nesse caso aqui deu certo. Aí Eliseu vai rasgar as vestes, olha só, deixa eu fazer um preâmbulo rapidinho. O significado de rasgar as vestes no passado era algo de aflição. Rasgou as vestes, meu Deus, que coisa horrível vai acontecer. Então tinha um costume de rasgar as vestes. Dentre outras, pano de saco e tudo mais. Então era algo que afligia, que dava temor. Esse é o significado aqui. E mandou a mensagem, voltando, e mandou-lhe essa mensagem. Eliseu mandando. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Vou repetir. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe, tomou já um prejuízo, né? Rasgou as vestes, para quê? Mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Não era necessário. Envia um homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? Eliseu está dando um totó no rei. Eliseu está dando um aperto no rei. A tua função é de monarca, mas o profeta dessa casa sou eu. Lembra que eu falei que Israel tem como tipologia a igreja? Existe profeta em Israel aqui dentro da igreja? Existe profetas aqui? Existe profetas aqui? Existe profetas aqui? Numa terça-feira, quem estava aqui acho que vai lembrar disso, eu falei mais ou menos sobre isso. Eu falei, vamos começar a profetizar, porque a gente só fala de coisa ruim. A gente fala que o governo não presta, a gente fala que o Rio de Janeiro tá horrível, que o Brasil vai de mal a pior, a gente só sabe criticar. A gente não tem mais palavras proféticas, as boas, novas, de uma outra forma. A gente não fala de saúde, a gente só fala de doença. A gente não fala de alegria, a gente só fala de tristeza. A gente não fala de paz, a gente fala de guerra. Porque Deus, profetas dessa casa que precisam abrir a boca e mudar essa condição. Você pode se levantar por 2 minutos e começar a profetizar aqui? Que haja paz. Começa assim, que haja paz nessa região. Que haja alegria.
Levanta a tua mão para o lado e fala assim: que haja paz na tua vida, meu irmão, que haja alegria na tua vida, que haja saúde na tua vida. Tem profeta de Deus nessa casa, tem profetisa do Senhor nessa casa. Profetiza em nome de Jesus, que haja o Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Profetiza sobre a minha vida, que haja o Espírito Santo na tua vida, que haja o amor de Deus na tua vida. Profetiza em nome de Jesus, que saia a alegria, a tristeza, que venha a alegria, que saia a enfermidade, que venha a cura, a saúde, que saia tudo aquilo que não proceda de Deus, que venha tudo aquilo que é de Deus. Profetiza onde estão os profetas desta casa. Aleluia. Podem sentar. Há profeta em Israel. Há profetas na Ierque, amém? Amém? Há profetas neste lugar. Olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás. Você está vendo um profeta, uma profetisa do Senhor nesta casa. Agora, nós precisamos ser profetas do Senhor. Você, pai, você, mãe, tem sido profeta de Deus, profetisa de Deus para o seu filho? Você tem abençoado o teu filho? Você, filho, você, pai, tem abençoado, ou melhor, você, filho, você, filha, tem abençoado os teus pais? Precisamos abençoar nossas famílias, precisamos abençoar nossas crianças, liberar palavras de vida, profetizar tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração para o engrandecimento e a unidade da nossa família. Existem profetas de Deus aqui nessa manhã, amém? Existem jovens em cima que são profetas e profetisas do Senhor, amém? Amém? Os jovens dessa casa são profetas do Senhor, amém? Os adolescentes dessa casa são profetas do Senhor, amém? Os homens dessa casa são profetas do Senhor, amém? As mulheres dessa casa são profetisas do Senhor, amém? Em Israel há profeta. Eu estou aqui como profeta de Deus nessa manhã. Talvez você não fique muito satisfeito com o que eu vou falar, mas o que eu estou falando é Ele que colocou nos meus lábios. Goste você ou não. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eu imaginando essa mensagem, fiquei pensando, Naamã era comandante do exército sírio. A poderosa Síria. Um homem de muita proeminência, guerreiro, herói. E ele para com a carruagem, e certamente ele não foi com uma, duas pessoas, não, ele foi com muita gente. E para na casa do profeta. O profeta não morava na Barra da Tijuca, não. O local era humilde. Provavelmente, a residência de Naamã era melhor do que a residência de Eliseu. Provavelmente, o bairro que Naamã morava era melhor do que o bairro que Eliseu morava. Provavelmente, as circunstâncias de Naamã, em termos de posição social, diante da Síria, eram melhores, porque Eliseu não tinha nome para a Síria. Mas ele tinha um nome que foi dado a ele como profeta. Naamã para com toda aquela pompa. Então Naamã, com seus cavalos, carruagens, parou à porta da casa de Eliseu. E observe que o título e o texto está parafraseado, ele vai parafraseando e vai chamando a atenção. Naamã ele foi com seus cavalos e carruagens. Quem é que precisava da cura? Quem era? Naamã. Por que ele não foi sozinho? Por quê? Ele poderia ter ido sozinho. Ele quer impressionar. Ele quer mostrar para o profeta. Olha aqui, ó, tem carruagem. Tem gente comigo. Olha aqui, ó o meu aparato. Olha aqui a minha galera. Olha como eles se vestem. Olha os cavalos que eu estou levando. Olha os meus carros. É isso que está acontecendo. Naamã está chegando para impressionar o profeta. Ele traz aquela comitiva, ele está com presente, ele está com dinheiro. Está parado na frente da casa de Eliseu. O texto não fala, mas alguém bateu na
na porta de Eliseu. Não tinha interfone. Eliseu não deu para ver quem estava do outro lado. Alguém chegou lá e bateu. Ô, profeta! Ô, Eliseu! Tem como vir aqui? O comandante da Síria está te esperando. Profeta, vem cá. Olha o que acontece no versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada. E você vai ser purificado. Simples. Como disse, simples assim. Eliseu não deu a mínima para o tão poderoso comandante Naamã. É impressionante como é que a igreja dá pompa para uma celebridade quando aceita Jesus, cara. É impressionante quando um jogador de futebol vem para a casa de Deus. Todo mundo tirando foto. É isso, é aquilo. Não, tira foto aqui comigo. É ridículo como a gente dá ibope quando a gente era simplesmente para agradecer a Deus pela salvação. Não, é um cantor gospel. É o pastor fulano, é o pastor ciclano, é o pastor beltrano. Como a gente gosta de valorizar celebridade no Israel de Deus. Eliseu não valorizou, não. É global? Chegou? Fala com ele para ele se jogar. Ele quer a bênção dele. Vai lá no Rio Jordão, córregozinho ali. Lama. Cheio de lama. Ele está com as vestes da guarda real da Síria. 7 vezes. Ele está com aquele escudo, com aquela roupa, aquele material de guerra. Ele é o comandante. E o Jordão está cheio de lama. Manda ele lá mergulhar 7 vezes. Existe uma inversão de valores. Às vezes a gente está valorizando muita gente. Hoje em dia tem os influencers. Como a gente valoriza? Valorizamos influencers, valorizamos os pregadores de renome, jogadores de futebol. Desculpa, eu estou falando isso aqui, gente. Não, desculpa não, tem que falar a verdade mesmo, né? Falar a verdade mesmo, desculpa não. A gente valoriza tanta gente e desvaloriza quem é para ser valorizado. Eu vou repetir, voltando para a família. Quantas vezes nós valorizamos os de fora e deixamos de valorizar os de dentro? Quantas vezes o filho que foi carregado pela mãe para o hospital, quantas vezes o filho que teve em prantos, doente, a mãe e o pai correram para ele para o hospital, viram as costas para o pai e para a mãe, para valorizar os amigos influencers, ou os amigos que estão fora e desvalorizar o pai e a mãe. Ah, que é isso, coroa? Que é isso, velho? Em nome de Jesus, juventude, adolescentes, crianças dessa igreja, isso não pode acontecer com vocês. Isso não pode acontecer com vocês. Os verdadeiros heróis são aqueles que estão conosco todos os dias, cuidando da nossa vida. Não é o Big Brother Brasil, não é a A, B, C ou D. Os verdadeiros heróis são aqueles que cuidam da nossa saúde, que zelam pela nossa vida. Esse personagem chegou até lá e Eliseu não deu a mínima para ele. Olha, Naamã, você vai lá, se joga 7 vezes no rio e tudo vai ficar resolvido, você vai ser curado e tal. Naamã ficou chateadinho, fez biquinho. Olha o que diz o versículo 11. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair para falar comigo, eu pensava nisso, e que vinha orar por mim. O seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são os rios Abama e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E ele foi embora furioso. Sabe o que acontece? A gente cria expectativas e as coisas não acontecem como esperamos. As expectativas
de Naamã foram frustradas. Toda aquela pompa, toda aquela festa, tudo aquilo que ele preparou, os presentes para Eliseu, ele esperava algo difícil. Ele era comandante de guerra. Ele vai me passar alguma coisa bem difícil para eu fazer, e eu vou fazer. Ele vai sair, mas não, Isaías, não, Eliseu não deu a mínima para ele. Simplesmente mandou um mensageiro. E aquilo simplesmente resultou numa decisão impulsiva. Uma decisão impulsiva. Eu não quero mais essa bênção, eu quero ir embora. Ele foi atrás da bênção. E porque algo lhe incomodou, ele abriu mão da bênção. Cuidado, se você for atrás de uma bênção e o resultado dessa procura não foi exatamente aquilo que você esperava, continue, não desista. Não seja impulsivo. Não haja com emoção. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Você tem promessa de Deus? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não sabemos o modus operandi que Ele fará, mas Ele vai cumprir. Agora tem que tomar cuidado para a gente não ser impulsivo, para a gente não ser insensato e desistir de tudo aquilo que Deus preparou por uma questão simples. O egoísmo, a presunção, o ego, a soberba. Cuidado com isso. Isso nos atrapalha demais de receber as bênçãos do Senhor. E acabamos pagando um preço muito caro. A gente complica muitas vezes aquilo que é fácil, não? Naamã complicou uma coisa fácil. Ele buscava ser curado. Ele buscava ficar livre daquela doença tão severa que o castigava, que era o contraste do seu nome. E ele simplesmente não quis ouvir o profeta. Era uma coisa simples, era só se banhar naquele rio. E ele desiste do projeto. Não desista dos projetos de Deus, queridos. Tem muitas coisas que você... Vamos jejuar 40 dias, 40 noites. Às vezes Deus não quer ir nada disso. Às vezes não precisa disso. Vou ficar aqui 365 dias em jejum e oração. Talvez não seja assim. É um modus operandi, é Deus que faz, a gente não sabe. A gente só não pode usar das mesmas ferramentas que Naamã acabou usando. Aí no versículo 13, olha o que acontece. Os servos de Naamã falaram com ele: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz: se lave e será purificado. Naamã, então, versículo 14, desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma criança. Naamã tinha desistido, não tinha? Naamã não tinha desistido? Naamã tinha desistido. Vou embora, vou voltar para a Síria. Não foi Naamã que resolve voltar atrás. Não é Naamã que resolve retroceder. São os servos de Naamã que falam com ele: Senhor, pensa nisso, Senhor. Olha como é que está aqui, está tão perto de chegar, está tão perto de tomar posse, por que você vai abrir mão disso? Servos de Naamã falaram com ele. Lógico que Naamã aceitou. Sabe, tem muita gente pensando: vou abrir mão da minha família. Por quê? Por causa de um problema de comunicação, por causa de um problema de traição, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. É muito fácil destruir algo que foi construído há séculos. Para você construir um edifício, você leva anos. Para implodi-lo, você leva segundos. Para se construir relacionamentos, você leva anos. Para destruí-lo, você leva segundos. Mas alguém falou com Naamã para ele não desistir do sonho dele. E em nome de Jesus, eu estou como profeta de Deus aqui nessa manhã, para dizer para você não desistir daquilo que Deus tem para você. Não desista, lute, não desista, lute, não desista, lute. E é exatamente isso que acontece.
Naamã, então, ele retrocedeu. Ele viu que era mergulhar naquele rio lamacento. Era a ordem do profeta. É isso que eu preciso? Tá bom, eu vou mergulhar naquele rio lamacento. Por 7 vezes ele mergulhou. Eu não quero aqui elucubrar o que ele pensou da primeira à 7ª vez, mas uma coisa é certa. Quando chegou na 6ª vez, ele sabia que o profeta tinha falado, serão 7. Quando chegou na 6ª vez, ele deve ter pensado, falta só uma. Ele falou 7. E agora que vai ser? Ele mergulha e ele levanta. Vocês lembram qual era o significado do nome de Naamã? Agradável. Quando ele se sai daquele rio, como é que a pele dele está? Agradável. O nome agora remete realmente à personalidade de quem deveria. Deus trabalha das suas formas como Ele quer. O rio, realmente, que ele foi mergulhar, era pior em qualidade de água do que os rios de Damasco. Mas era naquele lugar que Deus ia operar. Entendeu? Querido, em nome de Jesus, Deus quer operar na tua vida, querido. Tem um tempo, tem um momento, tem uma hora, tem um lugar, e o teu nome vai condizer com aquilo com que você vive. Agradável. Agora, Naamã, você pode falar que você é uma pessoa agradável. Sua pele está agradável, como uma criança. Enfim, já partindo para o encerramento, Naamã e toda a sua comitiva, versículo 15, voltaram à casa do homem de Deus. Eles voltam. Eles vão voltar. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente. Levar um presente é uma coisa natural, ele está feliz. Ele levou o presente da primeira vez, Eliseu não recebeu. Eliseu mandou um mensageiro. Naamã faz o que deveria ser feito, seus servos vão intervir. Eliseu não sabia o que tinha acontecido. Os servos entraram ali no meio, Naamã foi humilde, se humilhou. Seja humilde, se humilhe. A bênção chegou, a bênção vai chegar. A bênção chegou, ele volta, agora Eliseu vai recebê-lo. Eliseu não manda um profeta, você sabe por quê? Porque Eliseu vai olhar para ele e eles estão levando um presente. E agora está levando um presente, é um agradecimento, porque eu fui restaurado, eu fui restaurado, eu fui restaurado. Eliseu não aceita o presente. Eliseu não vai aceitar o presente. O versículo 16. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. O maior presente que um profeta de Deus pode ter é ver a transformação da vida de quem ele profetizou. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? O maior presente que um profeta de Deus pode ter é ver na vida de uma pessoa a transformação. Não há dinheiro que pague. Quando a gente vê uma pessoa aceitando Jesus, quando a gente vê uma pessoa sendo transformada, curada, entregando o teu caminho ao Senhor, entendendo que lutas surgirão, mas não desanimando, esse é o maior presente. Tem profetas aqui? Tem profetas aqui? Tem profetas aqui? Em nome de Jesus, cumpra o teu chamado. Chegue na sua casa, seja profeta ou profetisa de Deus. Abençoe e transforme. Seja luz nas trevas. Seja luz nas trevas. Esse é o maior presente que Eliseu queria. Era a cura, a transformação de Naamã.
É exatamente isso que acontece. Agora preste bastante atenção aqui. Versículo 17. Quero que você preste muita atenção. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que teu servo leve para casa 2 mulas carregadas com terra desse lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Vamos ler esse versículo de novo? Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que seu servo leve para casa 2 mulas, carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Naamã sabe que ele recebeu a promessa de Deus. Você recebeu a promessa de Deus? Você recebeu? Diga: eu recebi promessas de Deus. Diga: eu recebi promessas de Deus. Diga assim: eu preciso ser profeta, agente de Deus, para a vida de meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho, da empresa que eu trabalho, da igreja, do bairro, do Rio de Janeiro, do Brasil. Você precisa ser esse profeta. Ele recebeu. Mas é estranha essa solicitação. Essa solicitação é estranha. Tá bom, Eliseu, você não quer presente? Não, Eliseu fala: eu não quero presente, mas eu quero. É um pedido de presente de Naamã. Ele está pedindo 2 mulas cheias de terra daquele lugar. É como se eu tivesse um carro e falasse assim: deixa eu encher a mala do meu carro, uma porção de terra desse lugar. Aí a gente tem que estudar um pouco para entender. Por quê? Parece que uma pergunta não é óbvia isso. Essa solicitação não parece óbvia. É estranho. Tudo bem que ele reconhece o Senhor como Deus, mas ele vai pedir 2 mulas carregadas com a terra desse lugar para quê? Por quê? Nós temos que perguntar isso no texto. Tem uma mensagem muito poderosa aqui. Talvez você não saiba. Antigamente, as localidades, os países, em alguns países ainda existe isso hoje, na Índia, por exemplo, é assim, mas deixa eu voltar aqui aos antepassados. Antigamente, sabe o que acontecia? Os povos antigos, eles tinham o costume e a convicção de que cada região abrigava um Deus. E a terra daquela região, o local daquela região, era de jurisdição do Deus a quem eles adoravam. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, lá na Síria, eles adoram um outro Deus, que é Rimon, a gente vai ver na frente. Eles adoram um outro Deus. E quando eu chegar na Síria, aquela terra, aquele local, é dedicado àquele Deus. Então, todas as vezes que eles se locomoviam de um país para outro, eles teriam que ser subordinados à gestão do Deus daquele lugar, daquela terra. Então, todas as vezes que aqueles povos saíam de um lugar e indo para outra região de destino, o guardião divino daquela região era um Deus. No caso da Síria, era Rimon. E ele conhecia o Senhor. E ele precisava dizer o seguinte: lá na Síria, não existe a terra, uma superstição. A terra lá é dedicada a um outro Deus. Eu conheci a terra onde Deus opera. Eu conheci a terra onde Deus está. Eu preciso levar essa terra comigo. Porque quando eu estiver lá na minha terra, eu vou criar um local lá no meu quintal, vou botar essa terra ali, embora todas as outras terras, circunvizinhanças ali, toda aquela região seja dedicada a outros deuses, eu vou me ajoelhar e eu vou estar na terra santa que o Senhor tem dado a este povo. Sabe o que eu aprendo aqui? A gente precisa carregar essas terras santas conosco. O que você aprende aqui, você tem que levar com você. Nós temos que levar essa terra santa com a gente. Porque você saiu daqui, você vai para um outro ambiente. Chegar ali, você vai ter que frequentar ambientes que talvez
o Deus que opera aqui não seja o mesmo Deus que opera lá. Mas se você tiver um pedacinho de terra deste lugar, você vai poder adorar o teu Deus naquele lugar, independente de qualquer coisa. Aí a tua terra pode ser o banheiro, a tua terra pode ser a sua sala de reunião, a tua terra pode ser qualquer um outro lugar que você possa adorar o seu Deus em espírito e em verdade. Vocês estão entendendo isso, amém? Depois dão glória a Deus por isso. Então leva esse pedaço de terra com você, para você se submeter sempre à influência do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Encerrando, existe uma confissão muito linda. Aí ele vai falar isso, mas que o Senhor me perdoe, versículo 18. Porque a única coisa, quando o meu Senhor, quando o meu rei vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo, disse Eliseu. Vá em paz. A conversão está aqui, ó. É aqui dentro que acontece a conversão. Existem situações que você não tem como modificar, que você não tem como mudar. Você pensa, quando eu chego na Índia, esse versículo vem exatamente na minha cabeça. É uma terra, não, eu tenho a terra do Senhor comigo. Quando eu chego na Índia, são mais de 200 milhões de deuses. É difícil ter uma igreja para adorar. Uma vez eu até achei uma lá e tal. É difícil, a perseguição é muito grande. Mas é o que eu quero dizer com isso. Deus conhece o teu coração. Deus conhecia o coração de Naamã. Olha, eu tenho um rei do meu lado. Meu rei não conhece o Deus de Israel. O meu rei não conhece o Deus de Israel. E eu vou ter que ajudá-lo até a adorar outros deuses. Mas o meu Deus é o Deus de Israel. É isso que Naamã está falando, queridos. Você pode se relacionar com as pessoas A, B, C ou D, pessoas que não têm nada a ver com a tua fé, pessoas totalmente diferentes. Me desculpa aqui colocar, descer mais exemplos. Você pode se relacionar com um macumbeiro, e é bom que se você relacione, por que não? Com espírita, com isso, que aquilo. Relacione-se, você tem que ser luz, você tem que ser agente de milagres, você tem que ser profeta e profetisa do Senhor na vida dessas pessoas. Mas você está carregando com você uma terra que um dia você pisou, uma terra que um dia você sentiu. E às vezes você vai estar ali com aquela pessoa vai começar a falar aquilo tudo com você, e você vai estar ouvindo. Você tem que ouvir, sim, porque essas pessoas vão ver a transformação em você. Você acha que o rei da Síria não viu a transformação de Naamã? Naamã chegou em Israel leproso, voltou para a Síria curado. É assim que Deus faz na igreja. Vem lá do mundo cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de costumes. Chegam aqui, são confrontados, são transformados e voltam para o mundo para ser agentes de milagres. É isso que precisamos fazer! É isso que precisamos ser. Eu quero terminar com 4 pontos, bem rápido. Primeiro deles, pessoas consideradas sem importância e desvalorizadas podem ser instrumentos poderosos na mão de Deus. Você é uma pessoa que as pessoas não consideram você? Desvalorizam você? Às vezes você acha que você não tem nenhum valor. Eu posso não te valorizar, a igreja pode não te valorizar. Se Deus está te valorizando, basta. Então, queridos, pessoas que a gente acha sem importância, desvalorizadas, podem ser instrumentos poderosos na mão de Deus. Isso já aconteceu comigo. Quantas irmãs poderosas fizeram parte da minha jornada. Lembra dos servos de Naamã? Lembra dos servos? Os nomes deles não são mencionados na Bíblia. Ninguém sabe quem foi, quem eram. Os servos de Naamã tiveram importância na vida de Naamã. Se não fosse eles, Naamã teria voltado com a lepra. Deus quer usar cada um de vocês aqui que se sentem desvalorizados, desprestigiados. Você é importante e são instrumentos poderosos na mão do Senhor. Eu sou uma pessoa importante e poderosa na mão do Senhor. Talvez o presidente não me enxergue, o governador não me enxergue, o prefeito não me enxergue, ninguém me enxergue. Mas se Deus está me enxergando, basta! Deus está te vendo? Tem profeta em Israel? Tem profeta em Israel? Segundo lugar,
A escravidão para uns pode ser a liberdade de outros. Guarde isso. Naamã teve o processo de liberdade através de uma escrava israelita. Deus trabalha em todas as coisas. A escravidão para uns pode ser a liberdade para outros. Aquela menina, simplesmente, Israel perdeu a guerra. Deus controla todas as coisas, impressionante. Uma menina, Israel perde a guerra. Escravos, os derrotados são levados como escravos. Uma menina israelita, escrava, foi responsável pela transformação de um comandante do exército sírio. Deus usa as pequenas coisas para fazer grandes transformações. A escravidão para uns pode ser liberdade para outros. Agora, olha que interessante. No Novo Testamento, eu estou olhando para escravos. Eu sou um escravo. Você é escravo. Então, se nós somos escravos, nós podemos ser agentes de liberdade para outros. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas de Deus, escrevo essa carta. Nós somos escravos de Cristo, usados para a liberdade de muitos. Assim como aquela menina foi usada para a libertação de Naamã, sendo escrava, nós somos escravos de Cristo. E quantas pessoas você encontra para tirar da escravidão do pecado, para tirar da escravidão do mundo, mas para ser liberta através dos escravos de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Você entendeu isso? Amém? Simples assim. Finalizando. Todos nós somos, por natureza, leprosos espirituais. Todos nós temos por dentro o que Naamã tinha por fora. Todos nós temos por dentro aquilo que Naamã tinha por fora. Existem manchas, existem pesadelos, existem situações que tentam nos limitar, nos paralisar, nos segregar. Existem sim. Aquilo que Naamã tinha por dentro, por fora, nós temos por dentro. Em Mateus capítulo 8, versículo 2, um leproso se aproximou e adorou Jesus. Ele de joelhos disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Vá em paz. Vá em paz. Se coloque de pé.